meus pés, só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, Deus, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite, irmãos. Ou bom dia, ou boa tarde, depende do momento que você está assistindo, do dia que você está assistindo. Muito obrigado. Feliz por você estar aqui conosco, mesmo que virtualmente. Nós estamos na semana 16 do nosso circuito bíblico e passamos por esse texto aqui que eu queria compartilhar com vocês. Então vamos ler Daniel, capítulo 3, do 13 ao 20. Daniel, capítulo 3, verso do 13 ao 20. Diz assim, ó. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade,
Não, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? O Nabucodonosor perguntou a eles: qual Deus pode livrar vocês? Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então o rei: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus verdadeiro. Por isso eu decreto, olha o rei falando, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Bom, nós lemos Daniel 3, 13 ao 30. Eu acho que eu falei ao 20, mas é do 13 ao 30. Um trecho longo, mas um trecho interessante e... um trecho longo e interessante, capaz de nos ensinar bastante coisa sobre o tempo no qual estamos vivendo. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o fogo que não queima, ele prova. O fogo que não queima, prova. Algumas lições nós aprendemos aqui, vamos lá. Olha que interessante. O rei fez uma estátua, aproximadamente 27 metros, do tamanho do Corcovado, lá no Rio de Janeiro, aquela imagem lá, que eles chamam de o Cristo Redentor, do tamanho da imagem, daquela imagem, ou seja, uma estátua gigantesca, aproximadamente, tá, do tamanho daquela imagem. E ele falou que quando tocasse a música, era para todo mundo, em qualquer lugar que tivesse, se prostrasse em direção àquela estátua. Só que os 3 crentes,
Sadraque, Mesaque e Abidnego, que inclusive esses são os nomes babilônicos deles, né? Eles não se prostraram. Aí os fofoqueiros correram lá e avisaram o rei. Eles já eram queridos pelo rei, porque aqui a gente já está em Daniel 3. Então já teve o sonho do rei, Daniel já revelou o sonho do rei. O rei já exaltou Daniel e os amigos dele a posições altas no império. Então o rei tinha esses jovens em bom grado, ele gostava desses jovens. Porém, esses jovens eram crentes e não iam adorar outro Deus, e não iam se prostrar diante de outro Deus. E quando tocou a música, eles não se prostraram. Provavelmente isso deve ter durado alguns dias, as pessoas contaram para o rei perguntou para eles. Para você ver como o rei tinha carinho por eles. Porque senão era simplesmente o rei mandava matar e pronto. O rei perguntou para eles o porquê e eles falaram que não iam fazer porque nenhum Deus é digno de que eles ajoelhados adorassem, a não ser o Deus de Israel. E o rei deu uma chance para eles e falou assim, então da próxima vez que tocar música, vocês se prostram. E eles falaram que não, nós não faremos isso. Melhor obedecer a Deus do que obedecer ao Senhor Rei. E aí aconteceu a história da fornalha, o rei mandou jogá-los na fornalha, era uma pena de morte. Mandou aquecer muito mais do que já estava aquecida, provavelmente jogar mais ou lenha ou carvão, o que quer que seja. Estava tão aquecida que as pessoas que os levaram, os soldados, morreram com o bafo do fogo, fogo consumidor. Eles não se curvaram à situação, eles enfrentaram. Como que eles enfrentaram essa situação? Aí tem a ver conosco hoje. Eles enfrentaram essa situação com fé. Eles acreditaram que Deus iria livrá-los. Então, eles viveram aquele dia, para pegar um gancho do que eu falei domingo, eles viveram aquele dia crendo no futuro. Então, eles falaram assim, o nosso Deus tem poder de nos livrar. E aí tem uma continuação interessante, ele diz para o rei, e se Deus não quiser nos livrar? Beleza, mesmo assim, nós não nos prostraremos. Vamos ver, então, como que eles superaram os problemas com fé. No 16 e 17, o verso 16 e 17, desse mesmo texto, diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, olha que bonito isso, ele pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos. Mesmo que eles fossem mortos, eles consideravam que o ser morto por Deus seria livrar das mãos do rei. Então, o primeiro ponto é, eles não precisaram se defender, no sentido de ficar relutando ou de ficar querendo debater com o rei. Vai pegando os ensinamentos para a sua vida aí nos dias de hoje, na nossa própria fornalha. Eles não precisaram se defender. Eles acreditaram na palavra do rei, acreditaram ao ponto de entregar a vida. Ou seja, não só acreditaram da boca para fora. Eles acreditaram e falaram assim, se não der certo, mesmo assim Deus nos livrou da sua mão. Mesmo que a gente vá para o céu, digamos assim. Mesmo que a gente seja queimado. Olha a confiança que eles tinham. E aí eu te pergunto, da onde que veio essa confiança? É isso que fica de ensinamento hoje. Onde que nasce essa confiança? Por isso, o tema fé está tão presente. Essa confiança nasce nessa palavrinha chamada fé. E a fé nasce aonde? Eles já tinham visto o milagre do sonho. Então, eles já tinham andado com Deus a ponto de saber que Deus é poderoso para revelar um sonho que o rei teve lá no quarto dele, revelou para o Daniel aqui. E nós que estamos cativos, estamos presos aqui, eles são jovens israelitas, presos na Babilônia, foram arrancados da sua terra, estavam vivendo em uma condição de cativo, só que depois, por causa do sonho, eles foram colocados numa posição de destaque. Mesmo assim, eles eram imigrantes, digamos assim, não estavam na sua própria terra. E eles já tinham andado com Deus, mas perceba, olha que bonito isso. Em Isaías, o outro profeta, Isaías 43:1, diz assim, Isaías 43:1, mas agora, assim diz o Senhor,
aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Então o Deus de Israel vai falar agora: não tema, pois eu resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. E olha o próximo verso. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Ó, Isaías profetizou antes do povo ir para o cativeiro. Isaías profetizou para que o povo que estivesse no cativeiro tivesse o que ler. Olha Deus preparando tudo. Deus levantou Isaías um tempo antes. Isaías escreveu esse texto aqui, Isaías 43. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Aí imagina esses 3 jovens lendo esse texto ao longo da vida. Aí chegou um dia que o rei falou para eles assim: se vocês não me adorarem, eu jogo vocês no fogo. E aí eles tiveram o quê? Fé, baseado em quê? Na Bíblia. Aí eles falaram assim: ué, mas o Deus falou através... Ou Deus não, mas Deus falou através do profeta Isaías que ia livrar o povo dele do fogo. Então, rei, nós não nos prostraremos diante do Senhor. Confiança, irmãos, confiança. Conhecimento da sua identidade, saber quem você é em Deus. Você só vai descobrir isso tendo fé. Você só vai ter fé lendo a Bíblia. Os homens bíblicos liam a Bíblia. Olha que interessante. Você já parou para pensar isso? Que um personagem lia o texto que o outro escrevia? Pedro falou assim um dia: eu gosto muito de Paulo, mas ele escreve umas coisas difíceis de entender. Ou seja, Pedro, líder da igreja, lia Paulo, lia as cartas de Paulo. Então não tem como a gente viver sem ler a Bíblia. Por obedecerem a Deus, eles foram perseguidos. E por confiar, eles foram provados. Mas só assim conheceram o 4º homem. Os 3 crentes só conheceram o 4º homem na fornalha, só tiveram essa experiência que nós estamos relatando hoje, porque eles foram provados e foram aprovados. Verso 21. Os 3 homens, vestidos com os seus mantos, seus calções, seus turbantes e outras roupas, bonito, né, que faz questão de falar exatamente que eles estavam cheios de roupa, foram amarrados, os 3 homens, e atirados na fornalha extraordinariamente quente. 24. Mas logo depois o rei, alarmado, levantou-se e perguntou: não foram 3 os homens que nós jogamos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo um 4º homem. Estou vendo 4 desamarrados e o 4º se parece com a figura de um anjo, o filho de um Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou para que eles saíssem. Eles tiveram a fé, eles tiveram um comportamento aprovado por Deus. Como que eles foram aprovados? Em meio à prova. Não tem outro jeito da gente ser aprovado que não seja em meio à prova. Então, o fogo de Deus existe para quê? Olha o título da mensagem. O fogo que não queima, prova. Jesus os desamarrou primeiro. Depois ainda ficaram no meio do fogo. Ó, presta atenção nisso aqui. Jesus tirou ele do fogo? Fala de novo. A gente ora errado, irmãos. Ó, Jesus não tirou eles do fogo. Quem tirou eles do fogo foi quem jogou eles no fogo. O cara que jogou eles no fogo, que falou: "Oh, saiam do fogo." Jesus esteve com eles no meio do fogo. Se você sair logo da prova, você não vai ver Jesus. Cabeção. Eu falo cabeção pro pessoal da célula. Ó, se você pedir para sair logo da prova, você não vai ver o 4º homem. Jesus estará com você no meio do fogo. Deus estará com você no meio do fogo. Por que Deus estará com você no meio do fogo? Porque Deus é o fogo consumidor. Deus é o fogo. Note, lá em Êxodo, quando Moisés viu a sarça, olha que bonito. Êxodo 3:1. Depois você para o vídeo e pega os textos.
Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, uma espécie de árvore, digamos assim. Moisés viu, olha isso aqui, Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. O mesmo Deus, irmão. O mesmo Deus. Então, o que o fogo de Deus faz se ele não queima? Ele prova. Moisés falou assim, eu vou ver isso de perto. Foi ver o fogo de Deus, irmão. Quando Moisés chegou no fogo de Deus, Deus falou assim, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o território que você está é santo. Entende? Você só vai entrar no território santo quando você caminhar em direção ao fogo. E a gente ora para sair do fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, mas não consumiu a sarça. Não consumiu os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só consumiu uma coisa. O que foi que o fogo consumiu? O fogo consumiu as cordas que amarravam eles. Isso é muito doido. Eles foram jogados, amarrados dentro do fogo. E a única coisa que o fogo queimou foi o que limitava eles. Então, por exemplo, nós hoje, no meio desse caos, o que nos limita? Insegurança, dor, desespero, angústia, depressão, falta de paz, desconfiança. São nossas cordas, são nossas amarras. Enquanto a gente está desesperado, a gente está gritando e pedindo para sair do fogo, a gente continua amarrado. Eu não dou espaço para Deus agir. Quando eu nego a me prostrar diante de um falso Deus, ou diante de mim mesmo, dos meus desejos, quando eu me nego, quando eu mesmo me jogo na fornalha, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, a única coisa que ele queima são as minhas inseguranças. São as coisas que me amarram. Entraram amarrados e saíram andando. Perceba como entramos nessa fase do coronavírus e veja como que você quer sair dela, de novo, para ficar claro. Eles entraram amarrados, vestidos lá com todas as roupas que o livro relatou, o escritor relatou. E eles saíram desamarrados e andando. Eles entraram jogados, nós fomos jogados nessa situação, pelo vírus, pelos governos, e nós estamos dentro de casa, porque fomos jogados nessa situação, amarrados, obrigados, mas nós sairemos andando, em nome de Jesus. Nós sairemos andando, dando glória a Deus e dizendo que Deus esteve conosco em meio ao fogo. Percebe como é atual? E eu estou só lendo o texto da semana do Circuito Bíblico. Eu nem forcei isso. Verso 28. Estou acabando. Disse então Nabucodonosor, o rei que queria ser adorado, ele disse assim, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. O próprio rei deu testemunho deles. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida. O rei disse assim, eles, os crentes, confiaram nele, o Deus deles. Qual é o testemunho que ficará de você ao final da pandemia? O que os seus filhos vão dizer? O que o seu cônjuge vai dizer? O que o seu vizinho vai dizer? O que as pessoas vão dizer de você? Qual é o testemunho que você está construindo em meio às chamas? Pensa nisso. Com Deus, irmãos, com Deus, a prova tem resultados. 3 coisas que eu falei domingo. Suportem as dificuldades. Receba
as dificuldades como vindas de Deus. Entenda que Deus ama os filhos dele. Para terminar, 1 Coríntios capítulo 3, 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, e esse alicerce é Jesus. Nós estamos construídos em cima de Jesus. A partir de Jesus, nós vamos construir uma vida. Você, novo convertido, você convertido, aliás, vai construir uma vida em cima de Jesus. 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando, ele vai falar, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, 6 tipos de obras, a sua obra será mostrada, não importa qual tipo. As pessoas acham que 3 são reprovadas, feno, madeira e palha, e 3 são aprovadas. Não. São 6 tipos de obra. E as 6 serão provadas. Não importa se você ganhou 200 mil almas para Jesus, não importa se você ganhou uma alma para Jesus. A obra vai ser provada pelo fogo de Deus. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. De novo o fogo. O fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Não importa o que ele construiu, tem que permanecer ao ser impactada pelo fogo. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós somos moradas de Deus. O próprio fogo consumidor, o fogo de Deus, o fogo que aprova, o fogo que prova, na verdade, o fogo de Deus habita em nós, num certo sentido. E ele está o tempo inteiro provando as nossas obras. Porque a ideia dele é nos aprovar. Então ele prova para que a gente seja aprovado. E quando uma obra se queima, é como se o Espírito Santo falasse, tá bom, lembra-te de onde caiu, arrependa-te, peça perdão, levante-se e vamos começar de novo. Agora saiba que enquanto você estiver lutando para sair do fogo, você vai estar lutando contra o próprio Deus. De novo, enquanto você estiver lutando para sair do fogo, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Receba o que Deus tem te dado, porque, como é que é o versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja a riqueza, seja o amém, seja a glória, ou seja o coronavírus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o que você acha que não coopera, inclusive quando a fornalha está extremamente quente. Eles foram provados e aprovados. Hoje estamos aqui lendo e aprendendo com a vivência deles. Permaneça firme na luta. Jesus está contigo e breve a sua história será contada. Breve o seu testemunho será motivo de geração de fé no coração de outras pessoas. Breve, quando alguém contar a sua história, que superou todo esse problema, dando glória a Deus, feliz e alegre, sabendo que Jesus está com você no meio do fogo, breve a sua história será contada. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado pela tua amizade, obrigado pelo teu companheirismo, obrigado porque o Senhor está conosco em meio ao fogo, em meio à tempestade, em meio ao rio que mesmo que que a gente afunde nele, o Senhor está conosco. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor esteve com Jonas lá no fundo. Obrigado porque o Senhor esteve com Moisés lá no alto, o Senhor esteve com Abraão lá no alto. Obrigado porque o Senhor esteve com Jesus lá no topo da montanha. E obrigado porque o Senhor está conosco hoje, em meio a esse vírus. Obrigado, Pai, pela tua amizade. Obrigado pelo teu companheirismo. Nós rendemos graças ao Senhor. Dizemos que tu és o nosso Deus. E que todos os falsos deuses e os reis que estão nos assistindo saibam que nós nos prostraremos somente diante do Deus de Israel. Nós nos prostraremos somente diante de Jesus Cristo, Salvador da humanidade.
nenhum vírus irá dobrar os nossos joelhos, porque eles já estão dobrados diante do Senhor, Pai. Que todos saibam disso, em nome de Jesus. Amém. Beijo do gordo.